De tempos em tempos, algo difícil, desafiador, complicado acontece na sua vida. Saiba como, o que é, como funciona e eu vou te explicar certinho o que você pode fazer, por que você está passando por isso, certo? Então, seja muito bem-vinda, muito boa noite a este conteúdo que vai trazer questões da numerologia, bem danadinho, muito antigo mesmo. Esse que eu tenho para te falar é um conteúdo que traz um aprofundamento das questões da sua vida. É isso aí. Então vamos ver isso, como funciona. Opa! Só ver se está ok. O som, né? Vamos lá. Som, né? Ok. Então vamos lá. Porque tem um conteúdo bombástico para te passar, tem muita coisa nos preparando para essa semana também, tá? E ao final vamos ter a tirada da carta da deusa da semana para a gente entender por quê. O que eu posso começar a te dizer é que o assunto de hoje ele está ligado às questões holísticas, às questões do desenvolvimento do feminino, às questões da numerologia, às questões da astrologia. Estamos intimamente conectados a tudo. Então, é tão importante a gente entender que passamos por fases da vida. E muitas vezes a gente não entende, né? Por que aquilo está acontecendo. E de alguma forma se repete. E isso é muito importante porque são os sinais da vida. Assim como as horas iguais, como as mesmas números que se repetem, pessoas, situações, assuntos, tudo isso está de alguma maneira interligado, trazendo para a gente essa noção, essa consciência de que a vida está te emitindo um sinal. E esse sinal, ele traz, às vezes, uma certa angústia, né? Porque a gente não sabe, muitas vezes, como lidar com aquilo. E como eu venho falando, eu sempre reforço, esse é um ano que nós mulheres, principalmente nós mulheres, vamos ser muito mexidas emocionalmente. Vamos ter um intenso processo de transformação ocorrendo dentro de nós. E aí, se você perceber as fases da sua vida, há um estudioso, Rudolf Steiner, que ele descobriu, através dos estudos dos egípcios herméticos, né, bem antigos, de que o número 7 é altamente potencializador. O número 7, ele traz a energia, o movimento da introspecção,
do autoconhecimento, da espiritualidade, da conexão, né? E aqui eu sempre falo que para mulheres estarem saudáveis e desenvolver um feminino, elas precisam unir o físico, o mental, o emocional e o espiritual também. Então toda essa junção traz a força junto com a força e a energia do número 7. Vamos analisar algumas coisas assim. Na Bíblia, fala dos 7 dias da semana. Olha só, 7. 7 cores do arco-íris. 7 notas musicais. E por aí as situações vão acontecendo em meio à natureza, em meio às circunstâncias. O número 7 está fortemente inserido. E por que não poderia estar inserido em nossas vidas, Soraya? Pois é, exatamente isso. O número 7, ele traz uma consciência de que há um início, um meio e um fim de encerramento de ciclos. Então, se você tem 20, 21, 27, 28, 34, 35, 41, 42, 48, 49, 55, 56, 62, 63, 69, 70, 76, 77 e por aí vai. Se você tem essa idade ou está próximo de chegar a elas, saiba que você está terminando um ciclo e na iminência de começar outro. Mas sabe o que acontece? Cada 7 anos, sabe quando a gente fala, quebrou um espelho 7 anos de azar, que até eu coloquei, né? Da onde que surgiu isso? Por quê? O 7. Porque é justamente o período de 7 anos que nós temos para desenvolver e trabalhar aquelas questões daquela fase da nossa vida. E se a gente não faz esse trabalho, não tem essa consciência, não faz esse movimento, digamos, vai se acumulando para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. E aí, quando a gente chega aos 28 anos, é o derradeiro. Então, se você tem mais de 28 anos, é porque você passou de nível, tá? Sim, porque é muito crítico. Quando a gente vai acumulando as situações e não vai desenvolvendo isso, não há como ir para o próximo nível. Você não consegue ter a consciência. Então é muito importante saber disso, saber a sua idade hoje, a fase que você está, o que você está passando e o que você pode fazer. Isso é incrível. E por que 28 anos é uma idade tão importante, Soraya, tão crítica ao mesmo tempo? Porque entre 28 a 29, 30, a gente entra no retorno de Saturno, o primeiro retorno de Saturno pessoal. E o planeta Saturno é aquele vovô. Não é nem vovô, né? Porque o vovô, ele é muito amoroso, mas ele é amoroso também. Mas ele corrige. Digamos que ele é um professor, que ele ensina, que ele pede que a gente tenha essa consciência. Essa consciência, oi, lindona, essa consciência de que não há mais o que fazer. Então, se a gente for olhar, muitos famosos artistas morreram com 27 anos, né? Você pode pesquisar, dar um Google, aí você vai ver a Amy, aquele do The Doors, acho que é o cantor. Então tem uma galera que infelizmente morreu com 27 anos. Mas olha o estado que elas estavam levando as suas vidas. E quando você chega aos 28 anos e você não entende
que você já passou por níveis a cada 7 anos e não conseguiu, audiência, obrigada, e você não fez esse movimento, a vida pede um preço. Por isso que é muito sério esse assunto. Então, se você conhece alguém que está entrando nesse processo, ó, tem um monte de exemplo aí. Se você está entrando nesse processo ou conhece alguém, é muito importante você avisar e, de certa forma, se a pessoa também estiver disponível, se você estiver disponível, para começar a perceber, porque eu já vou te falar o que cada fase da vida pede que a gente faça, o movimento que a gente faça. E esse retorno de Saturno, ele acontece de várias maneiras. Quando a pessoa ela está mais ou menos alinhada com a vida dela, o que acontece? Né? Então ela pode casar, pode ter filho, pode fazer mudar de cidade, mudar de emprego, uma faculdade, pode ter um problema de saúde, passar por uma cirurgia, pode, né, finalizar o seu ciclo. Então, muitas coisas são passíveis. O retorno de Saturno, ele é justo. Ele não tem dó. Ele é justo. E lá na frente, nós vamos passar novamente por esse período, pedindo esse movimento de tudo que a gente fez até lá. E aí a gente pode ver vários exemplos de que, quando está encerrando um ciclo e começando outro, pessoas importantes morreram. Por quê? Não estou dizendo que vai acontecer, que, né, é de certeza, mas é para te alertar que, se a gente não olhar para isso, nós não vamos conseguir ter clareza do que precisa ser feito. Porque é simples entender, mas nem sempre é fácil. E aí vem toda a necessidade de uma compreensão e saber que nós precisamos estar constantemente evoluindo. E aquela questão, né, dos 7 anos de azar, é justamente o processo que a gente tem que passar ali, e a forma como você lida com esses 7 anos, com os teus problemas, as tuas situações, para se desenvolver ali, para levar adiante. Então, é muito importante, tá? Então, assim, basicamente, eu vou falar dos primeiros, né? Quando a gente começa dos 0 a 6 anos, que é quando a gente ainda está muito ligado aos nossos pais, principalmente a nossa mãe, e a gente está desenvolvendo ainda as nossas emoções, descobrindo. Então, ali já tem a primeira fase. E muitas vezes, o que acontece ali vem através dos nossos pais, as pessoas próximas, né? Então, é algo que a gente não tem muito controle. A gente reage ao que nos é ensinado, que a gente vivencia. Confronto com a morte, com o caminho, infelizmente, os idosos nossos não aguentam esse peso. Pois é, e é isso, né? Então, assim, é interessante que quanto mais a gente encara de frente isso, mais a gente entende que, nossa, tá tudo interligado, né? Essa questão da perda do seu pai, né? E realmente, a minha situação do meu retorno de Saturno foi a quebra do meu pé, foi perder vesícula, foi ter complicações, foi muitas coisas no meu retorno de Saturno. E hoje eu olho para trás e penso, nossa, se não fosse isso, exatamente isso, eu talvez não estaria aqui fazendo o que eu faço, falar o que eu faço. Estaria num outro caminho completamente diferente, que não seria o meu. Ou talvez nem estaria aqui, né? Então, tudo é possível. A gente tem que ter consciência e não fingir que nada está acontecendo. Ao contrário, quanto mais a gente entende, mais a gente tem a capacidade para fazer o movimento que precisa ser feito para mudar a sua vida. Então, é como aquelas idades que eu falei no início, que são as mais críticas, né? 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63,
70, 77, assim vai indo. Estamos sempre inseridos em um nível, em uma fase da nossa vida. E aí nós temos o segundo, que é dos 7 aos 14, né? Que é a parte que a gente vai saindo da criança para adolescente, a gente vai entendendo as emoções do outro, como estar na sociedade, desenvolver isso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não é esse o assunto, é dos 21 para cima, tá? E aí temos os 14 ao 21, né? Que traz toda essa questão do você ser vista, criar a sua personalidade no mundo. E aí nós vamos do 21 ao 28, que é um período regido pelo chakra cardíaco, então ele é das emoções, trazendo justamente esse momento de que a gente está se relacionando, né? Que a gente namora, que a gente casa, que a gente vai morar junto, que a gente vai viver uma vida a dois. Essa questão do amor, né? Sair do amor base, família, para nutrir o amor por alguém e formar uma outra família. Então vem muito essa concepção disso, e além de desenvolver as suas habilidades sociais, o que você veio fazer ao mundo. E vem muitas vezes essa pressão, essa cobrança que a gente tem que já saber o que quer, e a gente já tem que prosperar, e a gente tem que fazer dinheiro. Muito isso. Então traz essa responsabilidade que a gente muitas vezes não sabe lidar. E aí vem também já o retorno de Saturno entrando aqui. Então 28 anos é uma idade muito crítica, né? Ainda bem que eu já passei. Então passei no teste. Posso não ter tirado nota muito alta, mas eu passei. E aí nós vamos para o próximo, que é o dos 28 a 35 anos, que ele vem através do chakra laríngeo. Esse é o qual que eu começo a me despedir, né? Daqui uns dias, fazendo meus 35 anos. Por quê? Porque eu senti comigo nesse período essa necessidade de expressar, de comunicar tudo que eu já aprendi, de dar voz aos meus valores, a quem eu sou, às minhas ideias, e aprofundar os meus conhecimentos, os meus relacionamentos. Isso é com você também que está nessa fase. Melhorar a sua questão dentro do seu trabalho, profissionalmente, se encontrar cada vez mais, saber que está sentindo que pode ser ali o caminho, para que na próxima fase, dos 35 a 42 anos, você tenha uma grande expansão. Porque aí você já está mais alinhada, você já tem mais força, você já tem mais coragem, você já tem mais autoconfiança, que vem através do chakra frontal, né? Que ele traz toda essa questão, e é um período que a gente mais busca se conectar com o nosso feminino. Então, assim, às vezes passamos uma vida inteira não olhando para isso, para o nosso feminino, para as nossas feridas emocionais. Dos 35 a 42 anos, isso vem muito forte, porque vem aquela insatisfação, aquele vazio. Você começa a perceber que os seus relacionamentos não estão dando certo, as coisas estão se repetindo, você está atraindo tipos de pessoas para sua vida. Então, há esse olhar e essa necessidade para isso. Então, se você está sentindo nesse exato momento, saiba que é totalmente normal. É porque você precisa entender isso, desenvolver o seu feminino, buscar compreender perceber além do que você vê aqui, que é muito mais profundo, olhar mais para a sua intuição. E a gente escuta e olha mais para a nossa intuição quando a gente tira daqui, desenvolve o nosso feminino e olha mais aqui, né? Então isso é muito importante, essa fase, que ela vai ditar muito das próximas, que é dos 42 aos 49 anos, vem do chakra coronário, traz essa necessidade, sabe, quando você vê que o corpo já não é mais o mesmo, você sente isso, você sente que de alguma forma já está se realizando profissionalmente, pessoalmente,
E aí falta alguma coisa. E o que que falta? A nossa espiritualidade, que é o quarto pilar da nossa essência, que é fundamental para dar essa consistência, para a gente ter força para querer ir para os próximos níveis. E aqui é uma fase que as pessoas adoecem muito, né? As pessoas geralmente têm câncer, pressão alta, infartam, porque são doenças mais fulminantes. Por quê? Lá nos outros níveis, estava acumulando as emoções, acumulando as coisas, e chega uma hora que a conta vem. Então, esse é um momento bem significativo em relação ao nosso corpo e à espiritualidade, de 42 a 49. Eu vou falar até os 70, tá? Mas pode ir dos 105 em diante. Vai. E aí já são seres ascensionados, né? Um dia, quem sabe, chegaremos lá. E aí, dos 49 a 56, voltamos pro chakra raiz. O primeiro, o corzinha vermelha. E ele traz aquela... Sabe quando você passa essa fase, você tá bem, tá inteiro, tá ok, entende esse processo, as mulheres entendem as suas menopausas, esse momento, e elas sentem esse desejo de renovar, de fazer algo novo em suas vidas. Se eu não estou enganada, Michael Jackson morreu aos 55 anos. E ele tinha vontade de retomar os shows, né, e fazer e tal, mas ele estava com muitas dívidas. E ele não se renovou. Ele tinha uma vontade, mas não era genuína, porque ele queria renovar, como é que é, mostrar uma nova versão do Michael Jackson, 55 anos. Não, ele quis trazer à tona aquele lá de trás, né? Então, ele parou no tempo e isso ele não conseguiu suportar, fora todas as outras questões dele também, kármicas e, enfim, né? Muitas coisas se acumulam também que podem agravar a situação. Então, traz essa necessidade de expandir, de buscar o novo, essa vitalidade, essa energia. Então, a gente vê hoje pessoas de 50 e poucos anos com muita disposição, com muita vontade de viver, de aproveitar, de se descobrir. Isso é incrível. E aí nós vamos para os 56, 63 anos, que traz a energia do plexo solar. E do plexo solar não, do chakra, não sei se eu posso falar, o sacro, vamos falar desse assim. E ele traz essa necessidade, essa vontade de reforçar a sua beleza, o seu poder pessoal, entender, quando aceita e respeita o seu corpo, o processo que ele está tendo ao longo da vida é altamente encantador. Então, assim, hoje a gente vê mulheres de 56 a 63 anos altamente maravilhosas, né? Num outro processo e com uma vontade de cada vez mais se realizar e se descobrir. E aí eu vou falar o último, porque senão a gente estende muito, né? Mas dos 63 aos 70 anos, a gente tem do chakra umbilical, que é aquela questão de a gente se aceitar o processo da vida, que o nosso corpo já não é mais o mesmo, que a gente está envelhecendo, que a possibilidade de perder algumas pessoas ao longo da trajetória, e que ficar parado não é bom, porque quando a gente não se sente mais útil, vem uma sensação de que tanto faz. E o ser humano, nós, mulheres, somos movidas a essa questão. Precisamos ser motivadas, precisamos ter esses nossos desafios. Porque se não fossem eles, a gente não ia querer fazer esse movimento. Então, olha para a idade que você tem hoje e de tudo que eu falei aqui, o que pode estar acontecendo? O que está dificultando
que está travando a sua vida. E aí eu posso te dar aqui, 7 dicas. Que a primeira coisa a se fazer é você aceitar essa situação que está acontecendo na sua vida. A gente não pode fingir que não está acontecendo. Porque quanto mais a gente finge e mais que está tudo bem, a gente acumula isso, uma hora, isso vai virar uma bomba relógio, uma hora vai explodir. E aí pode ser tarde demais. Pode ser através de uma doença muito séria, de uma situação muito grave, irreversível, que você não dê conta, tantas outras coisas. E aceite o processo da vida, a sua idade, a fase que você está entrando hoje. Que dádiva que é, né? A gente chegar a essa idade. E muitos não chegam. E aprenda com essa situação. Não se sinta azarada ou amaldiçoada por alguém, ou que fizeram alguma coisa para você, ou que Deus está com raiva de você. Não tem nada a ver isso. A única responsável por isso tudo é você, que trouxe tudo isso à tona. E muitas vezes está acumulando ao longo dos anos. E a vida, e o retorno de Saturno, e os setênios, e o número 7, eles são justos. São amorosos, mas justos. Você tem a oportunidade. Não ignore os sinais que a vida está te dando. E quando você aprender com a situação, olhar com clareza, aí você pode desenvolver as suas habilidades. As habilidades que você já tem ao longo da vida. Porque cada fase da vida nós vamos aprendendo novas habilidades. E essas habilidades nos possibilitam olhar para a próxima fase, ou próxima situação que a gente está passando e poder lidar com isso. E aprender coisas novas que você antes não sabia. Oi, boa noite. E é assim, é esse o processo. E eu acho que algo assim fundamental e que as pessoas falam muito, mas não têm noção da importância que é o autoconhecimento. Quando eu olho para a minha vida, sem óculos cor-de-rosa, com clareza, olhando os sinais, as situações que se repetem, a idade que eu estou passando essa situação, eu consigo perceber por que estou caminhando para lá. Mas para isso é preciso ter o autoconhecimento. É olhar para você, para a sua vida e entender, sim, eu não tô legal, meu relacionamento não tá legal, tô com problema de dinheiro, não tô feliz onde eu tô, minha saúde não tá legal, tô com problema familiar, tô sentindo um vazio, uma angústia, uma tristeza, tantas outras coisas que você pode estar sentindo. São sinais para você olhar. Tem alguma coisa aqui. Vamos analisar? E com isso, você se conhecendo e sabendo o que está acontecendo na sua vida, tendo essa clareza, você pode criar objetivos para conseguir passar muitas vezes por esses 7 anos de uma forma mais amena, ou não perder esses 7 anos da sua vida. E às vezes ter que passar por outras coisas muito mais sérias, muito mais críticas para entender, para acordar. E pode às vezes ser tarde demais, irreversível. Então tenha essa clareza. É questão de relacionamento? Tá, então eu sei que eu tenho que desenvolver isso. O que eu vou olhar para isso? Ter um diálogo?
melhorar a minha relação, a minha comunicação? Ou realmente não dá mais certo e talvez a gente tenha que terminar? Encontrar o meu propósito, o que eu quero fazer. Ou para ter dinheiro, o que eu posso fazer para isso, para melhorar? Porque há fases aqui que nós vamos dar mais ênfase em uma área da nossa vida do que outra. Outra nós vamos ter tendência a prosperar mais. Outras é olhar mais para as nossas questões individuais. Outras nossas questões de relacionamento, família. Olha só que bacana. E isso é algo que eu gosto muito de trabalhar nas mentorias. Porque aí a gente consegue entender daquele problema que a mentorada traz, o que está acontecendo aqui, com base na vida, na idade, nas situações que ela apresenta. E por último, e não menos importante, desenvolva o seu feminino. E quando eu falo desenvolver o seu feminino, não é apenas pintar as unhas, colocar um batom vermelho ou deixar o cabelo crescer. Desenvolver o seu feminino é trabalhar o seu corpo, a sua saúde, os seus pensamentos, vigiar os seus pensamentos, cuidar e nutrir emoções boas, sentimentos bons, estar conectada com a sua própria fé, com a sua essência, com a espiritualidade. É entender que nós somos criativas, expansivas. Nós somos a parte amorosa da vida, do mundo. Os homens são a parte racional, prática, objetiva. E quando você desenvolve tudo isso, e dentro dos 4 pilares, traz o autoconhecimento, traz o autorresgate das tuas questões, das tuas dores internas, do que te aconteceu, e olhar isso, o que está te trazendo, está te influenciando. Olhar para a tua autoestima, a autoconfiança, o amor próprio. E aí a gente entra no processo do autodestravar, que aí você consegue, desenvolvendo o seu feminino, seguir a sua jornada com o seu poder pessoal em dia, com mais amor, mais abundância, mais alegria, mais tesão, mais liberdade. Que mulher que não quer isso? Por isso que é uma mulher fatal. Então, é tão importante essas 7 dicas. E claro, se você tem essa dificuldade, sabe que tem algo acontecendo, mas não consegue ver o movimento, o ter um direcionamento, está totalmente perdida, busque ajuda, que é fundamental, que você vai perder muito tempo, às vezes pode fazer uma cagada, uma atrás da outra, piorar a situação, porque no fundo, nós sabemos o que precisamos ser feito na maioria das vezes, mas a gente não tem clareza, não tem coragem, e a gente às vezes precisa de um direcionamento, de uma ajuda, de uma orientação para conseguir. E isso você pode encontrar em qualquer lugar, que você se sente bem, que você se conecta com aquela pessoa. Que você sente que aquilo vai te dar o primeiro passo para a tua jornada. Porque não é fazer e para, é contínuo. A gente está sempre assim e não para. E cada vez mais vem questões e cada vez a gente trabalha mais, a gente melhora mais.
e vamos nos tornando mulheres cada vez melhores, não para os outros, mas para nós, por nós mesmas. E você sentiu esse chamado, sentiu essa necessidade? Clica lá no link da minha bio. Quem sabe ter a oportunidade de falar comigo gratuitamente, para eu te orientar, te direcionar, dar um passo a passo. E quem sabe você possa fazer uma mentoria comigo, para que eu possa te ajudar a desenvolver esse teu feminino, essa tua essência. E olhar para essa fase da sua vida e sentir que valeu a pena. Não te deixar mais as situações, os problemas, te travarem completamente. Você quer perder mais 7 anos? Você quer que aconteça mais situações críticas na sua vida? Então continue fazendo o que você está fazendo. É isso que eu posso te dizer. Infelizmente. Por quê? A gente pode falar, aconselhar. Mas se a pessoa não quer, não adianta. E aí, a gente só tem que esperar e ver o que acontece, não é? Mas eu, como estou aqui, não quero que isso aconteça com você. Acho que com nenhuma mulher, porque é muito ruim. A gente sofre, a gente perde tempo. E muitas vezes acontece algo difícil. E muitas vezes não conseguem sair dessa situação. Bom, então esse foi meu recadinho. Vou tirar aqui, eu já estou aqui com o oráculo da deusa. Vou tirar a carta da semana, a deusa da semana, né? Olha, uma deusa muito bonita, poderosa. É a deusa Hathor. Acho que é assim que se pronuncia. Ela traz o prazer. O prazer aqui como o prazer da vida. O prazer de ser mulher. O prazer de viver. O prazer que você mesmo que tá com perrengue, a vida tá complicada, mas ter esse prazer. Hoje eu tô viva, tô respirando, tô aqui. Inserir mais prazer na sua vida, mais alegria, mais energia feminina. Energia feminina saudável, uma mulher curada. É alegria, é expansão, é criatividade, é o mundo. Essa é a energia da mulher. Essa é a energia que essa deusa está trazendo pra gente. Então acolha isso. E olha, ela é abundante. Ela traz essa vibração da abundância muito feminina. Maravilhosa, hein? Adorei. E aí? Fez sentido aí pra vocês? Bom, eu espero que sim, porque nem todo mundo está preparado para escutar algo mais profundo. Quem tem coragem e está disponível e disposta, tem muito mais chance de ir além. Então, olhe para o momento que você está passando, a idade que você está passando, assista essa live de novo e entenda o que você precisa fazer. E se precisar de mim, clica lá no link da bio, veja como eu posso te ajudar, para te direcionar, te orientar, e desenvolver e trabalhar esse feminino que é maravilhoso. Uma mulher conectada com o seu feminino em dia, curado, saudável, vai muito além. É muito mais brilho, é muito mais luz, é muito mais poder, é muito mais fascínio, atração. É irresistível uma mulher assim. E eu quero que você também alcance, seja assim, em todas as áreas da sua vida. Mas primeiro, tem que trabalhar aqui, ó. Ok? O nosso externo remete ao nosso interno. Fica a dica. E é isso. Então, eu te desejo uma ótima semana. E
Aproveite todos esses conselhos que eu te dei, que pelo menos alguma coisa fez sentido, leve para sua semana, propague para suas amigas, ajude outras mulheres também, que juntas nós conseguimos ir muito mais além. Tá bom? Um super beijo e até mais!